Olá, meus caros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso módulo de aplicação da lei penal. Seja aplicação da lei penal no tempo ou aplicação da lei penal no espaço, tudo bem? Estudar a aplicação da lei penal no tempo e a aplicação da lei penal no espaço é garantir questões de prova. É um tema que sempre tem uma questãozinha de prova. Principalmente a aplicação da lei penal no tempo. Já vai a dica. Normalmente, na prova vai ter lá uma questãozinha, pelo menos uma, às vezes mais de uma, de aplicação da lei penal no tempo. E é por isso, inclusive é a forma com que o Código Penal está disposto, começaremos por aplicação da lei penal no tempo. Depois, aplicação da lei penal no espaço. Eu só adianto um artigo de aplicação da lei penal no espaço, porque normalmente eles estão juntos em prova, que é o artigo 6º do Código Penal, que trata do lugar do crime. Perfeito? Na tela. Nosso sumário aí sobre a aplicação da lei penal no tempo. Iremos estudar lei penal no tempo, a extra-atividade da lei penal. Veremos que a extra-atividade ela está nas normas benéficas. Normas benéficas têm ultra e retroatividade. Então estudaremos o que é a extra-atividade, seja ultra, seja retroatividade. Tudo bem? Estudaremos a súmula 611 e a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Já vai uma dica muito importante aí, ó. Decore essa súmula aqui, ó. Decore a súmula 711. Ela despenca, mas ela cai muito em concurso. Tem que saber de cor. Inclusive, eu te ensinarei os raciocínios, as conclusões da súmula 711. O que vai além da súmula, tudo bem? Aprenderemos o que vai além da súmula. Leis excepcionais e temporárias, artigo 3º do Código Penal, são as chamadas leis intermitentes, tá? Leis intermitentes. Você aprenderá a diferença de leis intermitentes para leis intermediárias, tá? Leis intermitentes para leis intermediárias. Tempo do crime, lugar do crime, local do crime, tá? É aqui que eu adianto o artigo 6º do Código Penal. É o único ponto de aplicação da lei penal no espaço que eu adianto, ó. Local do crime, artigo 6º. Tempo do crime, artigo 4º do Código Penal. Leis excepcionais e temporárias, artigo 3º do Código Penal. A lei penal no tempo, a extratividade, é uma decorrência do artigo 2º do Código Penal. Então perceba que você está estudando aí a sequência do Código Penal. A aplicação da lei penal no espaço, aí será artigo 5º, tá? Artigo 5º é de aplicação da lei penal no espaço. Você vai aprender comigo que é a lex tertia, tá? Lex tertia, aprenderá a famosa combinação de leis, tá? Veremos aí a combinação de leis. Você vai aprender o que é abolicio criminis temporária, o artigo 2º traz abolicio criminis, você vai aprender o que é abolicio criminis temporária, e por último, o que é continuidade normativo típica, ou continuidade típico-normativa. Olha quanto assunto. Tudo tranquilo, tá? Nada aqui com entendimento difícil de se chegar, não. Entendimentos tranquilos. São conteúdos fáceis, mas você tem que tomar aquele cuidado, você tem que ir com calma e construir o seu conhecimento. Depois que o seu conhecimento é construído, fica muito mais fácil. Isso aqui é um panorama de lei penal no tempo, tudo o que você tem que saber de lei penal no tempo. Tudo bem? Tranquilo? Está pronto? Está pronta? Então vamos lá, que agora teremos muitos pontos para te ensinar. Na tela, por favor, vamos lá. Lei penal no tempo. Estudar lei penal no tempo é estudar artigo 2º e artigo 2º parágrafo único do Código Penal. É estudar artigo 2º e artigo 2º parágrafo único do Código Penal. Vamos começar aqui pelo artigo 2º, que você já até ouviu. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. O artigo 1º do Código Penal, ele traz o princípio da legalidade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, na criação de crime, a lei tem que ser anterior à conduta criminosa. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, na criação de um crime, a lei tem que ser anterior, quando eu crio um crime. E, se essa conduta que já é criminosa, vem uma lei posterior
e deixa de considerar esse fato criminoso, ou seja, ela acaba com o crime, ela abole, ela termina com o crime. A chamada abolitio criminis. Então o que é abolitio criminis? É uma lei que vem e acaba, termina com o crime deixa de existir. O que fala o artigo 2º? Que ninguém pode ser punido por fato, por crime, que lei posterior deixa de considerar ele como crime. Então se você pratica um crime hoje, vem uma lei depois. Essa lei depois, posterior, diz que aquele fato não mais crime é. Essa lei será aplicada a você. Ela retroagirá para o seu fato, mesmo que o seu fato seja anterior. É aqui do artigo 2º que sai a regra da retroatividade benéfica, com fundamento constitucional. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Tudo bem? Então, temos aqui um fundamento de retroatividade benéfica. Seja na abolitio criminis, artigo 2º caput, seja em qualquer lei melhor, artigo 2º parágrafo único. Então, primeiro veremos o nosso segundo caput. O que é abolitio criminis? É a lei vir e revogar o caráter criminoso da conduta. Deixa de ser crime. O que cai em prova em relação ao abolitio criminis? Duas coisas. Primeiro, quando vem uma lei e acaba com o crime, quando vem uma abolitio criminis, essa abolitio criminis, ela cessa a execução penal. Ou seja, ela será aplicada ainda que já tenhamos o trânsito em julgado. Transitou em julgado, você está cumprindo pena, está executando a pena. A execução penal será cessada. Você vai para casa. Tudo bem? Então ela cessa a execução penal. E também são cessados os efeitos penais de sentença penal condenatória. Somente, isso cai em prova, somente os efeitos penais são cessados. Os efeitos extrapenais, os efeitos civis são mantidos. Tudo bem? Então imagine que você praticou o crime de adultério em 2003. Praticou adultério em 2003. Em 2005, o adultério foi revogado. Abolitio criminis. Em 2005, abolitio criminis para o adultério. Professor, em 2005 eu já estava preso. Era muito difícil, porque era uma ação penal privada personalíssima. Mas tudo bem, vamos entender que você estivesse preso. Eu já estava preso, já estava executando a pena. Veio o abolitio criminis. O que acontece comigo? Cessa a execução penal, casa. Cessam os efeitos, casa no sentido da residência, tá? Não que você vai casar de novo, porque não vai. No caso aí teve adultério. Então, você vai para casa. Continuando, cessou a execução. E também cessam os efeitos penais. Você vira primário. Você vira primário. Tira o seu nome do rol dos culpados. Os efeitos penais são cessados. Mas os efeitos extrapenais são mantidos. Professor, dessa condenação por adultério, saiu aí um efeito penal, um efeito extrapenal de reparação do dano. Eu fui obrigado a reparar o dano. Aí veio a abolitio criminis. Será que agora o dano tem que ser devolvido? Não, porque esse efeito é um efeito extrapenal, um efeito civil. Esse efeito é mantido. A reparação do dano é mantida. Tudo bem? Na tela. Agora podemos fechar o artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. A famosa abolitio criminis. Cessando em virtude dela, da lei, da abolitio criminis, a execução penal. Cessa a execução penal. E os efeitos penais de sentença condenatória. Cessa a execução penal e os efeitos penais de sentença condenatória. Perfeito? Esse artigo 2º aí, você não pode errar ele em prova, tá? Eu já vou adiantar um tema aqui, que é o seguinte: cessa a execução penal. Ou seja, a abolitio, assim como qualquer lei melhor, ela é aplicada ainda que já tenhamos o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E quem aplica é o juízo das execuções penais. E quem aplica, nesse caso, depois de condenação, transitada em julgado, quem aplicará a lei melhor, seja abolitio criminis ou qualquer lei melhor, é o juízo das execuções penais. Súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem?
irei corroborar isso e irei repetir isso no artigo 2º, parágrafo único. Tá bom? Na tela. Muito bem. Tá aí a nossa abolição crimes, falei dos efeitos penais e falei que é aplicado inclusive após o trânsito em julgado. Tudo bem? Pouca gente sabe do que eu vou falar, mas o estudo de aplicação da lei penal no tempo é a junção do artigo 1º com o 2º parágrafo único. Regra geral, ela sai do artigo 1º com o 2º parágrafo único. É juntando esses dois artigos que eu retiro praticamente todas as regras, as regras iniciais, o padrão geral. Eu tiro aqui a regra geral de aplicação da lei penal no tempo, que você vai ter que saber de cor. Tudo bem? Basta entender. Entendendo aqui a regra geral, depois eu venho com exceções e aí fechamos o raciocínio. Perfeito? Na tela. A regra geral é essa daqui, ó. Retroatividade da lei benéfica e irretroatividade da lei penal maléfica. Artigo 2º, parágrafo único. O artigo 2º, parágrafo único, ele traz a retroatividade benéfica. Calma que fica tranquilo, eu estou ainda construindo o seu raciocínio. Estou ainda construindo o seu raciocínio. Então, o artigo 2º, parágrafo único, ele traz a retroatividade benéfica. Um crime que foi criado posterior ao fato não vai retroagir para ele. Essa é a irretroatividade maléfica, o princípio da legalidade. Então, o princípio da legalidade, artigo 1º, ele tem ali dentro dele a irretroatividade maléfica. Porque a lei tem que ser anterior ao crime, a lei não pode ser posterior ao crime. Logo, leis posteriores maléficas não retroagem. Aí o artigo 2º, parágrafo único, ele traz a retroatividade benéfica. Leis posteriores benéficas retroagem. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Vamos fechar aqui o artigo 2º, parágrafo único, para eu trazer para você os casos práticos disso daí. São muitos casos práticos, tá bem? A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, é uma lei benéfica. Aplica-se a fatos anteriores, ou seja, retroage. Ainda que esses fatos tenham sido decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, uma lei benéfica é aplicada, ela retroage a um fato por você praticado no passado, mesmo que hoje já tenha havido o trânsito em julgado para você. Professor, me fala na prática como é que é isso daí. Imagina que você praticou um crime de furto há 10 anos atrás. E hoje você está executando a pena, está cumprindo a pena. E vem uma lei nova hoje. Uma lei nova dizendo que uma causa de aumento que foi aplicada a você lá atrás não existe mais, ela deixa de existir. Isso aconteceu mais ou menos com um roubo qualificado pela arma branca. Qualificado não, roubo com aumento de pena. O roubo com aumento de pena pela arma branca, ele deixou de existir. O pacote anticrime trouxe de novo. Mas ele, por um tempo, deixou de existir. Então imagine que uma pessoa tenha praticado um roubo há muito tempo atrás. E aí, em 2018, ele estava executando a pena. Veio uma lei nova e retirou esse aumento de pena da arma branca. Será que ele está executando pena, transitado em julgado? Essa lei nova será aplicada a ele? Vai. Essa lei nova vai retroagir ao fato por ele praticado no passado e será aplicada a ele hoje, mesmo que já tenha havido o trânsito em julgado. Mesmo que já tenhamos o trânsito em julgado. E nesse caso, quem aplica a lei nova a ele? Quem vai aplicar a lei nova é o juízo das execuções penais. Tudo bem? Na tela. Quem aplica a lei nova, caso já tenha havido o trânsito em julgado, conforme a súmula 611 do Supremo, é o juízo das execuções penais. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. O artigo 2º caput trata da abolitio criminis. O artigo 2º caput, ele trata da abolitio criminis. A abolição do crime. Lembre de abolição da escravatura. Abolitio criminis. O artigo 2º, parágrafo único, ele não é abolitio criminis, é uma lei melhor. É uma lei que favorece o agente.
Cuidado, no direito penal, quando eu falo que a lei é benéfica, que a lei é melhor, essa lei é benéfica para quem? Essa lei é melhor para quem? Para o réu, para aquele que praticou o delito. Tudo bem? Essa lei é benéfica para ele. Então, toda vez que eu falo assim, ó, a lei é melhor para quem? Para o réu. Perfeito? Na tela, para eu colocar aqui para você os nomes que podem aparecer na tela. Essa lei melhor, ela pode ser chamada de quê? Ela pode ser chamada de lex melior. Com T. Lex melior ou lex melior. Lei melhor. Lex melior. Ou também posso falar isso aqui da seguinte forma. Nova lei melhor. Novatio legis in melium. Novatio legis in melium é uma nova lei melhor. Novatio legis impégius é uma nova lei pior. A novatio legis impégius não retroage. A novatio legis in melium retroage. Nova lei melhor retroage. A nova lei pior não retroage. Estou construindo contigo a regra geral, tá? Ainda não terminei. Ainda estou construindo a regra geral. Essa aqui é para pegar as questões fáceis que aparecem. Então, as questões fáceis normalmente aparecem aqui. Nova lei, lei melhor retroage. Tá? Lei melhor retroage, lei pior não retroage. Tudo bem? Tranquilo? Consabido esses conhecimentos, sabendo disso aqui, sabendo que a lei melhor retroage e que a lei pior não retroage, nós podemos trazer três casos. Três casos que compõem a regra geral. Tá? Três casos que compõem a regra geral. Tudo bem? Pode colocar na tela. Coloquei aqui a súmula 611 para você conhecer. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Professor, se não houve ainda o trânsito em julgado, quem aplica a lei melhor? É o juiz do processo, é o juiz sentenciante, é o juiz processante. Se já houve o trânsito em julgado, quem aplica a lei melhor? É o juízo das execuções penais. Então, se isso for trocado em prova, preste atenção. Ah, não houve o trânsito em julgado ainda. Será o juízo das execuções penais que vai aplicar? Não, claro que não. O juízo das execuções penais, ele só aplica depois do trânsito em julgado de sentença condenatória, se já houve esse trânsito. Tudo bem? Aí sim será o juízo das execuções penais que aplicará a lei mais benigna. Lei benigna é lei melhor, tá bom? Na tela. Lei mais benigna, pode colocar na tela. É lei, vamos lá? Lei melhor. Lei mais benigna é lei melhor. O Código Penal Militar, ele trata de lei de maior benignidade. Tá? Lei de maior benignidade. Vou me utilizar de uma pequena analogia aqui, não muito feliz, já adianto, mas para você saber de onde vem essa palavra, né? Tumor benigno. É um tumor melhor do que o maligno, né? Um que tem cura, digamos assim. Então a palavra benigna significa que melhor, tá bom? Quem aplica a lei mais benigna se já houve o trânsito em julgado? O juízo das execuções penais, tá? É o juízo das execuções penais. Perfeito. Com isso, chegamos à nossa regra geral. Vou utilizar esse espaço aqui. 3 casos para aprendermos a regra geral. Primeiro caso. Presta atenção. É agora que você aprende o fundamento. Tá? É agora que você aprende. Agora, aprendendo esses casos com 2 exceções, você mata a aplicação da lei penal no tempo com tranquilidade. O resto é letra de lei. Ok? 3 casos com 2 exceções. São 5 casos, né? 3 casos mais 2 exceções. Aprendeu esses 3 casos e essas 2 exceções, você mata a pau a aplicação da lei penal no tempo. Tá bom? Então vamos lá. Com calma, para você aprender os casos gerais. Perfeito? Na tela. Primeiro caso. Isso aqui é uma linha do tempo, tá? Isso aqui é uma linha do tempo. Imagine que eu tenho uma lei A. Essa lei A é revogada por uma lei B. Essa lei A é revogada por uma lei B.
Esse marco aí, esse pontinho que eu coloquei aqui, é o momento que a lei B entrou em vigor, e aí revogou a lei A. Então, é o momento que a lei entrou em vigor, revogou a lei A. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Lei 4898, lei 13869. A antiga lei de abuso de autoridade de 1965, a 13869, é a nova lei de abuso de autoridade. Um exemplo, né? Lei anterior, lei posterior. Perfeito? A validade e a vigência da lei B, 13869, foi no dia 3 de janeiro de 2020. Salvo ali as partes vetadas, que tiveram veto derrubado. Beleza. Olha só a pergunta, olha o primeiro caso. Imagine que uma conduta foi praticada no dia 5 de janeiro. Uma conduta de abuso de autoridade, que era considerada crime na lei anterior e na nova lei. Nas duas seria crime. Pergunto, qual lei eu aplico? Eu aplico a antiga lei de abuso de autoridade, a 4898, ou eu aplico a nova lei de abuso de autoridade, a 13869? Eu aplico a nova lei de abuso de autoridade. Isso aqui é uma decorrência do princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Logo, se a lei institui um crime, ela é aplicada dali para frente, para as condutas praticadas dali para frente. Tudo bem? Na tela. Então, 13869 de 2019, se a conduta foi praticada daqui para frente, eu aplico a lei B. Isso a maioria até sabe. Tá? Isso a maioria até sabe. Mas o que a maioria não sabe e às vezes não internaliza é o seguinte: a lei A, a lei anterior, a antiga lei de abuso, no nosso caso concreto, ela nunca será aplicada. A lei A nunca será aplicada. Esse é o ponto. Essa daqui é a verdadeira ultratividade, que é uma lei, mesmo que já revogada, sendo aplicada a um fato praticado depois de sua vigência, depois de revogação. Isso não acontece. Essa ultratividade não existe. Tudo bem? Essa ultratividade aqui, ó, não existe. Nenhuma lei penal vai ser aplicada depois de revogada a fatos posteriores à revogação. O que pode acontecer é ela ser aplicada a fatos que foram praticados durante sua vigência. Mas ser aplicados a fatos posteriores, não dá. Senão não teria lógica criar um crime. Para que eu ia criar um crime se uma lei anterior seria aplicada? Não, se eu criei um crime, é aquela lei que vai ser aplicada. Tudo bem? O que muda isso é lei posterior, mas lei anterior não. Perfeito? Na tela. Leis anteriores, ó, não são aplicadas a condutas posteriores. Perfeito? Tranquilo? Isso aqui não acontece. Saiba, isso aqui é de forma aprofundada, saiba que a verdadeira ultratividade não existe no direito penal. A verdadeira. Existe uma outra que não é ultratividade, mas a gente chama. Tá? A verdadeira ultratividade não existe. Esse primeiro caso aqui é um caso que não é estudado normalmente. Então preste atenção nele. Lei já revogada não é aplicada a condutas posteriores. Tá? Ela não será aplicada a condutas posteriores. Perfeito? Tranquilo? Na tela. Segundo caso. Esse primeiro caso é só para não deixar dúvidas, tá? Só para não deixar dúvidas. Segundo caso. Vamos lá, aqui. Segundo caso. Da mesma forma, vou apagar aqui para não atrapalhar. Da mesma forma, lei A e lei B. Lei penal no tempo, né? Vigência de leis no tempo. A conduta agora foi praticada sob a vigência da lei A. A conduta foi praticada sob a vigência da lei A, o crime. E aí veio uma nova lei B. Uma nova lei B entrou em vigor. Depois da conduta, a conduta foi praticada sob a vigência da lei A. E aí veio uma nova lei B e entrou em vigor. Pergunta, qual lei eu aplico? A lei A que estava vigente no momento da conduta ou a nova lei? Aí você aplica os princípios. Princípio da irretroatividade maléfica e princípio da retroatividade benéfica.
Tá? É aqui que eu aplico os princípios. Vamos aplicar primeiro o princípio da irretroatividade maléfica. Imagina que essa lei B é uma lei mais grave. É uma lei que aumentou a pena anterior era de multa, agora é pena privativa de liberdade, ela trouxe uma causa de aumento de pena. A questão vai te dizer isso. Olha, essa lei aqui é mais grave. Essa lei aumentou a pena. Essa lei criou uma pena pior. É uma lei pior. Lembrando, lei pior para quem? Para o réu. É uma lei pior para o réu. É uma novatio legis impégius para o réu. Nova lei pior. Tudo bem? Essa lei B é uma lei pior para o réu. Perfeito? Na tela. Se essa lei B é uma lei pior para o réu, se ela é mais grave, se essa lei B é mais grave, aqui vigora a irretroatividade maléfica. A irretroatividade maléfica. Junto com isso, tem aqui uma sentença. Na sentença, qual lei o juiz vai aplicar? Professor, a lei B é retroativa porque ela é pior, é uma novatio legis impégius. Logo, o juiz irá aplicar a lei anterior, porque ela é melhor. Ele vai aplicar a lei A. Ao aplicar a lei A lá na sentença, eu chamo isso daqui de ultraatividade benéfica. Ultraatividade benéfica. Tudo bem? Eu chamo isso daqui de ultraatividade benéfica. Perfeito? Então é meio que concomitante. Toda vez que acontecer uma irretroatividade maléfica, é porque eu apliquei a anterior. Logo teremos uma ultraatividade benéfica. São juntos. A irretroatividade maléfica é junto com a ultraatividade benéfica. Na verdade, coloca na tela, olha só. Eu chamo isso daí de ultraatividade benéfica. Não é. Na verdade, não é. O crime foi praticado quando? Aqui. Qual lei estava vigente? A. Então é a A que está sendo aplicada ao crime. Isso, na verdade, não é ultraatividade. Na verdade, eu estou aplicando a lei a um caso praticado sob sua vigência. Isso aqui é tempus regit actum. É aplicar a lei, aplicar ao fato a lei que estava vigente. Isso é tempus regit actum. Só que não é a verdadeira ultraatividade. Mas a doutrina chama isso daqui de ultraatividade. Logo, em prova, você vai chamar de quê? Ultraatividade. Você chama isso aqui, na prova, de ultraatividade benéfica. Então, a ultraatividade benéfica, ela ocorre na mesma situação da irretroatividade maléfica. Por que a doutrina chama de ultraatividade? Porque lá na sentença, o juiz vai aplicar uma lei revogada, mas que estava em vigor durante a prática da conduta. Depois, né, a lei já foi revogada. A lei A já foi revogada. A vigência é da lei B, mas o juiz vai aplicar a lei A anterior. Tudo bem? Ele aplica a lei A anterior, uma lei já revogada, para fatos praticados sob a vigência da lei A, porque a lei B nova é uma lei pior. Exemplo, imagina que um agente praticou um crime de abuso. A lei A é a antiga lei de abuso. E ele praticou um crime de abuso na vigência da lei A, da antiga lei de abuso, a 4898. E aí, ele vai ser sentenciado hoje que já está vigente a nova lei de abuso, a 13869. Qual lei o juiz vai aplicar? A lei anterior ou a nova? Professor, qual é melhor, né? Qual é melhor para o réu? A lei anterior tinha pena de 10 dias a 6 meses. A lei posterior, a pena dela ou é de 6 meses a 2 anos, detenção de 6 meses a 2 anos, ou é detenção de 1 a 4 anos. Olhando para a pena, é uma lei pior. Vai aplicar a anterior, porque a pena da anterior é muito melhor. Logo, a lei anterior, conforme vimos, ela terá uma ultraatividade benéfica, tá? Ultraatividade benéfica. Essa ultraatividade, ela ocorre conjuntamente com a irretroatividade maléfica. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, só retroage quando em benefício. Em malefício, não retroage. Tudo bem? Tranquilo? Já vimos 2 casos. Lembre-se,
São 3 casos, tem que aprender os 3 casos, o resto é derivação, tá? O resto é derivação. Você tem que aprender os 3 casos e 2 exceções. Já aprendemos 2 casos. Vamos aprender o terceiro caso. Tá? O terceiro caso que trata da retroatividade benéfica. O terceiro caso você aprenderá comigo no próximo bloco. Tchau, tchau.